programa Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua a conversa com o ex-deputado estadual constituinte, professor historiador Tonka Falsetti e ex-vereador também, que nós vamos entrar agora nessa fase, né? No bloco anterior, a gente ficou sabendo dessa história que eu achei muito curiosa, de que o senhor e os amigos, insatisfeitos com essa falta de liberdade, tinha a questão da ditadura, tinha a questão da cidade, que já era difícil naquela época, a capital paulista, montaram uma comunidade em Osasco para exercer na prática todos os ideais de liberdade que tinham. Foi. Realmente, quando a gente saiu do sítio, a gente tinha essa proposta. Para mudar o Brasil, a gente precisava tomar o poder. Bom, e para onde nós vamos? Eu já tinha dado há muito tempo aula em Osasco. E aí eu propus que a cidade fosse Osasco. Tinha uma tradição operária, e de gente muito boa e tudo mais. Então a gente escolheu a cidade e mudamos todos para lá. Da comunidade que ficava em Itapecerica para Osasco. Então nós fomos todos para Osasco e lá, como o nosso objetivo era tomar o poder, a gente pegou esse grupo, aliás eu que fiz essa intermediação, e procuramos um candidato que tinha perdido a eleição, que era um candidato a deputado, que era Humberto Parro. Olha, Parro, nós vamos te dar apoio para você e nós vamos colocar você prefeito aqui, nós queremos você como prefeito. E ele topou a jogada. Agora, deputado, só uma perguntinha, vocês eram em quantos? Olha, nesse momento a gente devia ter umas 15 a 20 pessoas. Todos professores, historiadores com o mesmo tudo perfil? Nessa linha. Não tinha nenhum político já? Não, não tinha. Não tinha nenhum. Ou seja, era um tiro no escuro também entrar na política. Era uma aventura isso aí. Porque como tudo até agora, mais ou menos. Agora, era um campo que a gente conhecia pouco, a gente conhecia muito de leitura, né? Então, isso a gente sabia. E de saber o que queriam como cidadãos, né? Exatamente, como cidadania. A gente tinha tudo isso na cabeça. E tinha a prática também de formação de escolas. Da educação. Da educação. Então, aí a gente enveredou, o Parro topou a parada e nós começamos a fazer a nossa trajetória. Para começar, nós tomamos o partido, que era o PMDB, ele estava sendo formado naquele momento, e nós tomamos o partido. Para você ter uma ideia, o nosso partido chegou a 50 mil filiados com o nosso trabalho, porque a coisa era... De base. De base, é tudo assim. Tanto é que nas eleições, então, nós elegemos o Parro, prefeito de Osasco. Mas quanto tempo durou, deputado, esse trabalho até a eleição do Parro? Como que acontece esse processo? Isso foi uns 4 anos de trabalho nós tivemos. De divulgação dos ideais do partido, que eram os ideais de vocês naquela época. Que era o grupo, porque o que funcionava era o grupo. O pessoal era muito... Era muito unido. Muito. A gente não sabia o que era sábado e domingo. Eu me lembro que as nossas campanhas, a gente fazia campanha a pé, porque não tinha recurso nenhum. Então, um dia eu saí de manhã de casa e voltei à noite, porque a gente dividia em bairros, ia batendo de porta em porta e convencendo a população. Olha, nós somos fulano, o programa nosso é esse, assim, assim, assado. Somos jovens. E aí o povo ia através de conhecimento, a gente ia engrossando essa turma. Mas tudo nas casas, né? Tudo nas casas. Bom, eu saí de manhã e voltei à noite. Quando eu volto à noite, eu observo, assim, eu estou sentado, eu vi que o meu pé estava inchado, de tanto andar. De tanto andar. Porque aí a gente não perdia um minuto sequer. E assim o grupo todo, trabalhando em vários bairros da cidade. Quer dizer, ideais, um candidato que tinha perdido, um partido que estava começando, e o resultado de tudo isso depois de 4 anos foi vitória. Foi vitória, porque nós elegemos o prefeito, Parro. Foi uma grande administração em Osasco, foi um marco. E elegemos 4 vereadores, inclusive eu. Inclusive o senhor. Bom, aí então foi uma novidade. O dia que eu fui tomar posse na Câmara, eles não deixaram eu entrar. Por quê? E eu falei, mas o que houve? Eu não posso entrar. Não, aqui só entra quem venceu as eleições. Pois é, eu acabei de ganhar as eleições, porque eles não me conheciam, a burocracia. A gente fazia um trabalho junto do povo que os burocratas, os funcionários da Câmara nunca tinham me visto. E, aliás, foi acho que a primeira ou segunda vez que eu tinha estado lá. Aí eu entrei, tomei posse, e aí nesse meio tempo eu virei presidente da Câmara também. E aí foi possível colocar em prática esse projeto todo? Então, aí que tá. Quando a gente assume o poder, a gente fazia uma ideia da coisa.
Mas quando o poder chega, aí esse grupo nosso, ele começou a constatar alguns problemas. Quais, que era o problema de tomada de poder. Porque a hora que você senta numa cadeira, como é que fica o poder? Aí a pessoa, às vezes, se extrapola, começa a perder o sentido do poder, da unidade. Então, se divide em grupos começou a ter uma divisão do nosso grupo. E nosso grupo começou a ter crises dentro dele, por causa da orientação. E a gente discutia tudo, né? Mas, enfim, eram coisas saudáveis e próprio da política, né? Que é a discussão. Da discussão é que vem a luz. Agora, esse grupo nosso, ele tinha uma perspectiva fantástica. Agora, a falta que nos faltou foi manter a unidade dele, né? O defeito nosso, que a gente não conseguiu manter ele unido, porque se mantém... Mas não eram todos do mesmo partido? Era, mas na hora que assume o poder, então você tem um prefeito, tem vereadores, então... Tem a oposição. Aí começa, olha, precisa ser muito macho, viu, para segurar todas essas coisas. E o poder... Ele é muito incrível, às vezes a pessoa não está tão preparada para isso, né? Como o povo fala, o poder subiu na cabeça, né? Porque aí ele não vê mais nada, ele só vê poder, então para isso ele vai fazendo 1000 coisas se for preciso. E qual era exatamente o poder de um vereador de Osasco? Era a propositura de projetos de lei no sentido daquilo que vocês queriam, no sentido de educação, o que foi possível fazer? Isso, era na medida do possível, porque o legislativo não tem poder algum, né? Infelizmente, desde aquela época e muito antes também, quem fazia as coisas era o executivo, ou seja, na ditadura ou depois da ditadura. Os projetos vinham do prefeito? É o prefeito que sempre faz, é o governador que sempre faz, é o presidente da República que faz. Então o legislativo está enfraquecido há muito tempo. Isso te frustrou na época? Bom, aí a gente embalou. Claro, eu via que eu estava limitado, eu não podia fazer grandes coisas, na verdade, a não ser leis que... Eu me lembro, eu propus uma lei de coletar o lixo hospitalar da cidade, então criei uma lei disso. Mas eram coisas assim que cada um ia fazendo como podia, porque você não podia fazer coisa que implicava em dinheiro. Impactava. Em dinheiro. Mexer em dinheiro é o executivo. Então, o legislativo era muito enfraquecido e a gente tentou, então, ir para uma próxima fase, que era tentar ser deputado estadual e tentar ser constituinte estadual. Foi o que nós fizemos. E, no caso, outras pessoas desse grupo também concorreram ou só o senhor? Concorreram. E foram eleitas? Então, a gente formou uma dupla na cidade. Eu saí estadual, um outro colega meu chamado Zé Davi saiu federal. Ele não se elegeu, ele fez, acho que... 25 mil votos, se não me engano, e eu acabei fazendo 47 mil votos. Então, a penetração, a discussão, aquele momento, porque... Aquele pé inchado, de casa em casa, então resultou na chegada até aqui. Isso, porque eu tenho um grupo muito bom também, na verdade, claro. Então, tem pessoas maravilhosas que me acompanharam. E tinha dinheiro para fazer campanha nessa época? Não tinha nada. Era na base da luta. Era isso, sem dinheiro, era a campanha da programação, né, de discussão de conteúdo, né, de programa. Então era uma batalha ideológica constante para convencer aquele povo. E como eu tinha sido professor muito tempo em Osasco, então eu me lembro, eu dava aula no vestibular, e até o último dia da eleição, eu não falei que eu era candidato. Porque eu achava que eu não podia pedir o voto para eles, que isso aí não era correto. Bom, é claro, quem faz um negócio desse, eu ganhei voto que eu nem sabia de onde vinha, por causa dessa postura. Eu não estava usando os alunos, em nenhum momento. E eles sabiam que eu era candidato, me provocavam, eu não falava nada. E não falei. É uma questão de ética. E assim foi. E aí a chegada aqui... Bom, aí... Em 87. Realmente, aí a nossa proposta era participar da Constituinte, então... Aí sim poder... Que é uma surpresa que a gente podia fazer aqui, né? E responder, talvez, alguma coisa nas questões. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu participei de 2 comissões. Assuntos municipais e da questão metropolitana.
porque os governos, até aquele momento, eles não ligavam para a questão metropolitana. Então, o governador, ele pensava no interior. E aqui, se ele fosse gastar o dinheiro no esgoto, por exemplo, ele tinha que jogar todo o orçamento do Estado para arrumar os rios, e não tinha dinheiro para isso. Então, os governadores, eles não chegavam na questão metropolitana. E de fato, a gente estava abandonado. Já era uma questão urgente naquela época. Urgente naquela época. E aí, então, nós viemos para cá e aí embalou na Constituinte. E na Constituinte, eu tive a felicidade de pegar de estar nessa comissão de assuntos municipais, quando que a Constituição Federal ela não previu a emancipação dos municípios. Então, nós descobrimos esse buraco que eles deixaram para o Poder Estadual. O Estado legislar aqui na Estado Constituição legislar. Estadual. Aí, então, eu entrei de cabeça nisso, porque eu realmente acreditava nisso. Era uma causa. Uma mesmo. causa, porque eu estudei essa questão antes de entrar nela. Então, eu percebi o seguinte, a França tinha 38 mil municípios, a Espanha 34 mil municípios, os Estados Unidos 80 mil municípios. Eu falei, uai, e nós aqui no Brasil, que somos quase do tamanho dos Estados Unidos e 20, 30 vezes maior que a Espanha, que a França, nós temos 6 mil, 5.600 na época. Eu falei, nós temos que criar município para descentralizar o poder, porque o poder descentralizado, a democracia, chega lá na raiz, senão você fica cada vez concentrando mais e não distribui o poder, porque a democracia significa poder, as pessoas poderem. Você ter oportunidade de ter poder. E aí você descentralizava, né? Essa era a minha proposta. Isso que eu ia perguntar, por que mais cidades? Então, por essa questão de participação Primeiro, mesmo. de participação. Segundo lugar, aumentaria a renda do Estado, porque você tem um município e tem um distrito. Ora, o município tem que cuidar do próprio município e do distrito. E do distrito E tá o que eu notei ali. é que os municípios abandonaram os distritos, porque eu recebia comissões e comissões desses distritos. E existiam muitos distritos naquela época? Tinham. Então, nós tivemos por volta de 60 emancipações de cidades, sendo 42, eu fui relator. E nessas 42, eu visitei distrito por distrito. Porque eu chegava no distrito, eu não dava a minha opinião antes de ver o distrito. Então, eu ia visitar o distrito. Aí eles me esperavam, punham banda de música, punham tudo. Você vê, eu fui numa região perto de Tupã, chamado Arco-Íris. E aí foi quando quem me recebeu nessa região foi o pajé de uma tribo. Você acredita isso? No fim do século XX, um pajé lá me recebendo. Nossa, eu fiquei emocionado daquele pajé todo vestido, que queria a emancipação de Arco-Íris, junto com uma comissão que tinha lá. Eu falei, pajé, olha, se depender vai de mim, sair. Eu vou assinar esse negócio aqui, porque eu que dava o parecer final para aquela finalidade, porque tinha uma comissão, depois trazia, a comissão aprovava. Eu falei, pajé, pode deixar, nós vamos emancipar Arco-Íris. Índio que apito e emancipação. Isso, queria. E aí um camarada, um trabalhador lá da comissão me cutucou, falou, olha, se depender desses índios, nós estamos perdidos, porque eles não querem trabalhar. O cara me falou, falei, mas não tem importância, a gente emancipa a cidade. E de fato emancipamos Arco-Íris, e está lá a cidade. Você precisa ver que modelo de cidade que é da administração. Aliás, nesse ponto de vista, Viviane, eu fiquei muito triste, sabe? Que foi o seguinte, eu acabei criando esses novos municípios, ajudando a criar junto com meus colegas. Foram mais de 40. Na minha mão tinha 42, né? Então, o que aconteceu? Além de mandar, porque em média o governo federal distribuía para esses municípios uma média de $1 milhão por ano. Então, eu estava em 40, 60, eu tinha $60 milhões a mais chegando no estado de São Paulo. Essa era a minha tese também. Então, nós tínhamos um distrito aqui, Araçariguama, por exemplo. Ele era o distrito industrial de São Roque. Então, o que acontecia? São Roque era o ar puro.
E o distrito industrial, poluído, não tinha esgoto, o povo vivia numa situação horrível. Falei, o quê? Vamos emancipar isso. Tanto é que São Roque pediu, pelo amor de Deus, que eu não fizesse isso. Falei, não tem condição, nós vamos emancipar. Porque a riqueza de São Roque, uma delas, estava nesse distrito de Araçariguama. Só que os benefícios não chegavam. Não chegavam. Eu falei, nós emancipamos. E eu garanti, vai ter emancipação, e teve, na verdade. Mas a minha frustração foi depois disso. Quando eu vi os municípios se instalarem, tudo, eu pensava que ia chegar um novo pensamento para a formação de um município, nascendo do zero quilômetro. Uma cidade pura ali, crescendo. Tudo para construir, eliminando todas as mazelas que tinha o município, né? E aí se cria uma ideia nova. Aí olha que eu vejo, Vivi, os municípios, por exemplo, tinha uma cidadezinha que ali você amarrava cavalo na porta de casa. De tão pequenininho. De tão pequeno que era. Tinha 1000 eleitores, que esse era o nosso coeficiente para ser município. Aí o que acontece? Monta uma presidência da Câmara, o presidente... Monta uma Câmara. Uma Câmara municipal. Aí eu pensava que eles pudessem optar, falar, olha, no Brasil de 1950, os vereadores não ganhavam nada. Não tinha salário de vereador. Eu falei, eles têm uma oportunidade de servir aquela cidade, de trabalhar uma vez por mês, que era suficiente. E não precisa criar salário para essa turma. Doce ilusão, porque aí já criaram salários, o presidente da Câmara já comprou um carrão, porque ele precisava andar de carro na cidade que só tinha cavalo e charrete. E aí entochou a família dele dentro da Câmara, da Prefeitura. Levaram a política para o lado do status ali, de enriquecer, crescer na vida. Em meio ano, corromperam tudo que podia imaginar. Bom, e assim foram muitos assim. Claro que tem exceções, como Arco-Íris, Pedrinhas Paulistas, a própria Ilha Solteira, que eu também fui relator, Olambra, por exemplo. Olambra. Eu fui o relator de Olambra, mas só que Olambra tinha um problema seríssimo. A cidade pertencia a 4 municípios. Santo Antônio da Posse, Jaguariúna, Cosmópolis. Deputado, e nessa época elas decidiram, a população decidiu por plebiscito? Deixa para me contar no próximo bloco. Peraí, que nosso tempo está acabando nesse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais memórias. Não sai daí, até já.